O brasileiro gosta de fé. E isso é bem marcado pelas nossas músicas populares. Gilberto Gil já dizia que iria andar com fé, porque a fé não costuma falhar. Os Paralamas do Sucesso cantavam sobre a arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. Gabriel Pensador dizia que a vontade de viver é o passaporte da fé. Fábio Júnior emocionava as senhoras dizendo que é difícil a gente ter fé quando a casa cai, é difícil a gente ter fé quando o amor se vai. Flávia Venceslau diz que vai na fé porque a fé vai levá-la por onde o vento a guiar. Humberto Hessinger, do Engenheiros do Havaí, canta que tem muitos amigos, discos e livros, mas quando eu mais preciso, eu só tenho você, numa canção chamada De Fé. Quem não gostava muito de fé pareciam ser o público para o qual o autor aos Hebreus escreveu. Tanto que Hebreus 11 foi escrito para motivá-los a olhar para todo o Antigo Testamento pelos olhos da fé. Nós vimos no último sermão em Hebreus que fé é muito mais que pensamento positivo, é muito mais que um sentimento no coração. Fé é certeza e confiança em Deus. Em Hebreus capítulo 11, o autor aos Hebreus vai começar a provar que mesmo na antiga aliança, os homens viviam e encontravam justiça através do exercício de fé. Esse grande trecho de Hebreus capítulo 11 é conhecido popularmente como o capítulo dos heróis da fé. E tem dois problemas aí, porque o centro não está nos personagens que exercem fé. O autor aos Hebreus não está querendo nos fazer admirar esses homens. E veja só, o centro nem é em si a fé. Porque o que o autor aos Hebreus quer gerar em nós é o mesmo tipo de postura de procurar aquele que é o objeto da fé. Nós não estamos procurando ser como esses homens, nós não estamos procurando ter o mesmo que esses homens, nós estamos procurando o mesmo Cristo desses homens. É o que nós lemos então em Hebreus 11, 4 a 7, onde nesse primeiro bloco nós aprendemos a nos aproximar com a fé dos primeiros homens. Aqui a gente tem Abel, Enoque e Noé sendo apresentados como argumentos para falar da grandeza de Cristo Jesus como aquele em quem depositamos a nossa fé. Se você puder ler comigo, Hebreus 11, a partir do versículo 4, diz assim: Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O ponto central aqui dessa passagem está no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Se você lembra de todos os tempos que a gente conversou sobre o livro de Hebreus, você lembra que o público-alvo dessa carta era um grupo de judeus cristãos que estavam lutando contra o sincretismo religioso. Eles não queriam abandonar o cristianismo para voltar para o judaísmo. Eles queriam continuar no cristianismo, mas adicionando o judaísmo, em um tipo de judaísmo cristão, onde eles ainda gostavam da pessoa de Jesus de alguma forma, mas queriam adicionar todos os rituais e práticas que ainda eram comuns à antiga aliança. O autor aos Hebreus passa muito tempo mostrando como Jesus é superior à antiga aliança, como o novo pacto de Deus com os homens, que é manifesto em Cristo Jesus, é muito melhor que a ritualística do Antigo Testamento. Ele motiva esses homens à fé. E aqui ele está contrapondo diretamente a ideia de que nós podemos ser aprovados por Deus com base no cumprimento da lei.
Ele quer dizer que mesmo no Antigo Testamento, aqueles homens já se aproximavam pela fé. Quando ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ele não está falando só sobre o período da nova aliança, depois de Jesus. Ele está falando sobre todo o momento de existência do ser humano no seu relacionamento com Deus. É pela fé que nós nos aproximamos dele, é pela fé que nós sempre nos aproximamos dele, desde o Antigo Testamento. É claro que muitas vezes nós confundimos as coisas e achamos que a ênfase é a exclusividade. O próprio João, no seu evangelho, fala que houve um tempo de lei, um tempo de obras no Antigo Testamento, mas agora há um tempo de graça no Novo Testamento. Mas veja, ênfase não é exclusividade. Não é porque na Antiga Aliança existia todas as obras e todas as manifestações públicas de rituais que serviam para simbolizar esse relacionamento do homem com Deus, que isso era exclusivo e que os homens não precisavam tentar cumprir o Antigo Testamento por fé. Veja, claro, hoje nós também estamos num período que é marcado por fé e por graça, mas ainda temos a lei de Cristo como algo que praticamos e tentamos viver na nossa vida. Nós não vivemos sem obras, nossa fé se torna obras. E no Antigo Testamento, os homens também eram salvos pela fé. Eles não eram salvos por obras que praticavam. Em Romanos capítulo 3, isso é muito claro, quando Paulo diz que Deus deixou impunes os pecados anteriormente cometidos, para depositá-los em Cristo Jesus, para que então Deus seja justo e justificador, ou seja, os pecados que não foram pagos no Antigo Testamento, são pagos em Cristo Jesus, que é a forma da justiça de Deus se manifestar de forma plena. Aqueles homens foram perdoados sem nenhum pagamento pelo crime deles. Ou seja, os animais que estavam sendo mortos, não estavam sendo mortos para pagar os pecados, porque os pecados ainda estavam impunes. Havia impunidade no Antigo Testamento. E a impunidade é uma coisa ruim. Hoje a gente condena os tribunais brasileiros por causa da impunidade. As pessoas cometem crimes e não pagam esses crimes. Deus permitiu impunidade no Antigo Testamento. Aqueles pecados não estavam sendo pagos com sangue de bois, com sangue de ovelhas, com sangue de animais. Deus estava segurando. Eles foram perdoados porque aqueles pecados foram lançados em Cristo Jesus. Os homens e as mulheres do Antigo Testamento foram salvos através da obra perfeita de Cristo também. Então não era através da obra que eles entregavam em sacrifício no templo que eles eram perdoados. Aquilo apenas apontava para o que aconteceria. E então eles olhavam para frente, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não era o simples ato externo que permitia a aproximação de Deus. Não é porque eles nasciam em uma carne específica, em uma etnia específica, em um local específico. É porque eles tinham fé e podiam se aproximar com fé, cumprindo através da fé aquelas obras, aqueles rituais externos, mas se aproximando de Deus, crendo que Ele existe, crendo que Ele é o galardoador daqueles que o buscam, que Ele é quem recompensa aqueles que o buscam. Eles se aproximavam crendo num sacrifício que viria assim como nós nos aproximamos, porque não é através de obras de sacrifício que nós entregamos a Deus. Às vezes a gente acha que Deus vai nos aceitar porque nós chegamos puros, então a gente acha que Deus vai querer a gente melhor. Então eu casei virgem, então eu não bebo cachaça, então eu não vou para balada, então eu não vejo pornografia, então eu não uso nenhuma saia acima do joelho, então minha vida é perfeita, plena e impoluta, eu namoro e nem beijo. E com isso Deus me ama mais, Deus gosta mais de mim, Deus me vê melhor do que vê a outra irmãzinha, que vê o outro irmão, que tem um namoro diferente, que tem um vestuário diferente, uma linguagem diferente, um hábito diferente. Nós olhamos para as outras pessoas que talvez batalhem contra o pecado mais do que nós, que caiam mais, que errem mais, que estão em outra fase ainda na sua busca por comunhão e por proximidade em Deus, e nós achamos que somos melhores, que estamos mais próximos, porque temos mais obras. Mas veja, a forma como nós nos aproximamos de Deus não é primeiramente através do exercício de obras, é primeiramente através do depósito de fé. A fé é um descansar, a fé é um cair nos braços daquele que nos sustenta. A fé não é obras, a fé é o contrário das obras, a fé é o oposto das obras. Nossa fé gera obras, mas a fé, antes de tudo, é essa confiança profunda em quem Ele é, no que Ele fez e na sua obra perfeita para nos dar redenção
e segurança. Isso é verdade até sobre o Antigo Testamento. As coisas sempre foram assim. Então, se esses homens queriam voltar para a antiga aliança, eles tinham que entender que a antiga aliança já era uma aliança que apontava por fé para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, que foi apresentado em todo o capítulo 10 da carta aos Hebreus. A ideia é, se vocês não entenderam que o sacrifício perfeito de Jesus era o objeto da fé do Antigo Testamento, vocês sequer estão voltando de fato para o Antigo Testamento. Porque aqueles homens já eram guiados por uma esperança de algo que viria mais à frente. O primeiro personagem, então, que é citado é Abel. A gente vê no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. É interessante que ele começa falando de Abel quando poderia falar de Adão e Eva. Lembra que no versículo 3, ele começa falando de Gênesis 1. Se você lembra do sermão passado, você lembra que ele diz que nós cremos pela fé que o mundo foi criado por Deus, feito pela sua palavra. Então ele passa para Abel e pula Adão e Eva. Possivelmente porque Adão e Eva seriam personagens mais polêmicos. Eles viram Deus no jardim, conversavam com Deus no jardim, caíram então no pecado. Talvez chamar de fé o relacionamento que eles tinham com Deus fosse um pouco polêmico e complicado, já que eles tinham um relacionamento tão direto com Deus. Ele passa direto para Abel, que era já a primeira geração de seres humanos pós Adão e Eva. Quem foi Abel? Abel foi o segundo filho de Adão e Eva, logo depois de Caim. A sua história é retratada em Gênesis capítulo 4, como a história do primeiro assassinato. Você deve lembrar da história. Abel entrega sacrifícios a Deus, ele era alguém que trabalhava ali com animais, então ele mata seus principais animais e entrega em oferta a Deus. Caim, ele era agricultor, ele pega os seus frutos e leva então a Deus. Deus rejeita a oferta de Caim, Deus aceita a oferta de Abel. Caim, dotado de ira e de inveja, mata o seu irmão. E então a gente tem um primeiro homicídio. Caim é marcado por Deus, foge, funda a primeira cidade, a cidade de Enoque, e a história então segue daí. Existem algumas coisas que são ditas sobre Abel aqui, principalmente 4 coisas nesse versículo. Primeiro, o autor vai dizer que Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior que o sacrifício de Caim. O que faz o sacrifício de Abel maior que o de Caim? As tradições judaicas apresentam principalmente 3 interpretações principais. Primeiro, talvez houvesse alguma deficiência no próprio ritual. Abel deu animais sacrificados, enquanto Caim deu frutas. Então, talvez havia ali um sacrifício de um animal que foi morto, enquanto o sacrifício de Caim era um sacrifício que não envolvia derramamento de sangue. Mas veja, isso não parece muito coerente. Não existe nenhum indicativo naquele período de que precisava matar um animal para entregar a Deus de alguma forma. Posteriormente, na lei de Moisés, sacrifícios que não eram de sangue também eram aceitos. Haviam ofertas de frutas, haviam ofertas de colheitas, e aqueles que eram pobres e não tinham como matar animais, às vezes faziam bolos de farinha e entregavam em oferta a Deus, e aquilo era recebido. O problema não parece ter sido no tipo de ritual, que um foi um ritual de sangue e outro não foi. Os judeus vão dizer que talvez haja alguma deficiência na qualidade da oferta. Abel deu o que ele tinha de melhor, deu talvez os seus melhores animais, enquanto Caim talvez tenha dado o que sobrava, ou algo assim. Mas, de novo, não existe nenhum indicativo textual disso. Nada no texto do Antigo Testamento nos aponta para a ideia de que o sacrifício de um tinha mais qualidade que o sacrifício do outro. Outra interpretação histórica judaica muito famosa é a ideia de que havia alguma deficiência moral em Caim. O problema, então, não era a oferta, não era o tipo de oferta, o tipo de ritual apresentado, o problema era interior. E isso parece muito mais coerente com a narrativa do Antigo Testamento, e isso parece muito coerente com a leitura que o autor aos Hebreus faz. No Antigo Testamento, Caim é apresentado como alguém lutando contra o pecado, porque o pecado estava nele e ele não conseguiu vencer o pecado do seu interior. O autor aos Hebreus vai dizer que a deficiência que havia em Caim era a deficiência da falta de fé. Abel não foi aceito porque sua oferta era melhor. Abel foi aceito porque sua oferta era uma oferta de fé. Era uma oferta dada a partir da crença. O texto aos Hebreus deixa claro que a oferta de Abel foi maior que a oferta de Caim, porque Abel creu. E claro, o próprio tipo de sacrifício
entregue por Abel é um símbolo muito claro disso, mas o problema não era o símbolo, era aquilo que estava sendo simbolizado. Quando Abel entrega animais mortos, sacrificados, ele entrega de fato um sacrifício a Deus. Quando Caim entrega das suas colheitas, ele entrega seus frutos a Deus. O problema não era o fruto, o problema não era o animal, mas existe uma simbologia que está sendo apresentada já diretamente na passagem. Caim entregou seus frutos como lavrador. Abel entregou um sacrifício de sangue como pastor de ovelhas. Se Abel tivesse entregue o sacrifício sem fé, ele teria sido rejeitado do mesmo jeito. Se Caim tivesse entregue as frutas com fé, ele teria sido aceito do mesmo jeito. Mas é notável que a fé fez com que as obras fossem aceitas. Foi a fé que fez com que Deus aceitasse as obras. Não são as obras que validam da parte de Deus ou a aceitação. É a fé que gera aceitação para as obras. Obras praticadas sem fé são obras que não são aceitas por Deus. Porque obras você encontra a rodo no mundo caído. Associações laicas, grupos heréticos, seitas, ateus, as pessoas fazem boas ações. Existe bondade no mundo, mesmo fora da igreja. Mas veja, não é a bondade que compra o favor de Deus. É a fé que valida as nossas obras, porque até a boa ação do ímpio é pecado. É isso que nós lemos no livro de Provérbios, quando diz que até a lavoura do ímpio é pecaminosa, porque tudo aquilo que o homem separado de Deus faz, que faz sem fé, faz contra Deus. Romanos 14 diz que tudo aquilo que é feito sem fé é pecado. Abel entregou ofertas a Deus com fé, e por isso Abel foi aceito. Caim entregou ofertas a Deus sem fé, e por isso Caim foi rejeitado. É a fé que valida o nosso comportamento. É a fé que dá sentido às nossas obras. É a fé que permite que nos aproximemos de Deus de mãos vazias. Podemos chegar perto de Deus cheios de justiça própria, apresentando tudo o que fizemos a Ele. Se fizemos sem fé, nós não fizemos para Ele, não fizemos por Ele, e não seremos aceitos nele quando entregarmos o que fizemos. Em segundo lugar, o texto diz que pela fé, Abel alcançou o testemunho de que era justo. A justiça de Abel não veio da qualidade da sua oferta. A sua justiça não veio das suas obras. A sua justiça veio da fé, mesmo no Antigo Testamento. A justiça veio da fé. 1 João 3,12 diz: não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Abel foi alguém de obras justas, mas ele encontrou a sua justiça pela fé. Porque as obras justas de Abel eram fruto daquilo que ele tinha dentro dele, que apontava diretamente ao Senhor. Então as obras más de Caim eram obras malignas, porque eram obras da falta de fé. As obras de Abel eram justas porque eram obras da fé. Em terceiro lugar, diz que Deus deu testemunho das ofertas de Abel. Deus aprova Abel justamente por causa da fé que Deus encontra em Abel. O testemunho da parte de Deus de justiça vem não quando Deus encontra obras de justiça, mas vem quando Deus encontra a fé na justiça. É quando cremos na obra perfeita que nos foi entregue, que a gente encontra a aprovação de Deus. Deus não vai dar testemunho da sua oferta porque você é melhor. Deus não vai te receber com mais amor porque tua saia é maior. Deus não vai te receber com mais amor porque teu dízimo é maior. Deus não vai te receber com mais amor porque você não vê novela, ou porque você não deixa os seus filhos serem criados por essa escola marxista que está aí em volta, ou porque você tem um tipo de namoro que você não pega nem na mão, ou porque você não ingere comidas com sangue, ou porque você guarda o sábado, ou o que quer que seja de obras, de práticas que sejam justas, que sejam necessárias ou não, não importa. O que faz Deus dar testemunho de você é a fé. Eu não quero dizer que a gente não pratica obras, isso vai ficar para um sermão sobre isso. O que eu quero dizer é que nós somos salvos e aceitos pela fé e pela fé somente. A mensagem escandalizadora
da reforma protestante, de justificação unicamente pela fé, é uma mensagem que é rejeitada por um mundo que precisa pagar para Deus, que precisa dar alguma coisa para Deus. Muitos cristãos protestantes se desviam da fé e vão procurar a Igreja Católica Romana porque precisam acreditar que podem comprar favor de Deus. Eles não conseguem aceitar o fato de que Deus os recebe por fé. Tem que ter uma novena, tem que ter um terço, tem que ter um sacrifício, tem que ter um autoflagelo, tem que ter alguma coisa que eu preciso fazer, porque nós não conseguimos aceitar o fato de que as nossas obras são puramente gratidão e transformação. Que as nossas obras não colocam Deus em débito nunca. A gente precisa aceitar que a gente pode pagar, de que se eu passar 1 milhão de anos no purgatório, talvez eu seja digno, e você nunca vai ser digno, porque todas as suas obras são obras aceitas apenas pela fé. Se você não se apega à fé, você vai procurar obras, porque não dá para aceitar a falta de mérito que a fé gera em nós. Sermos atestados por Deus unicamente pela fé humilha, porque a gente luta todo dia pelas obras, porque a gente todo dia se esforça em busca de santidade, porque a gente rejeita o pecado. E o autor aos Hebreus vai dizer, na luta contra o pecado, a gente tem que chegar ao ponto de derramar o próprio sangue se for necessário. Ele vai dizer mais à frente que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas veja, é pela fé que nós encontramos tudo isso. Você nunca vai pagar, você nunca vai dar o bastante. Você pode queimar por toda a eternidade no purgatório e você nunca vai ser digno. Você pode fazer todas as novenas, rezar todos os terços, se consagrar a todos os santos, você nunca vai ser bom o bastante, você nunca vai ter o suficiente para ser aceito por Deus, porque só somos aceitos e só recebemos testemunho pela fé. Em quarto lugar, Abel continua falando pela fé. Abel morreu cedo, morreu jovem, e ainda assim, pela sua fé, ele continua sendo voz para nós até hoje. Isso não é só a interpretação do autor aos Hebreus, isso está em Gênesis 4:10, onde diz: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. O autor aos Hebreus diz que pela fé, Abel ainda fala depois de morto. Por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala. O teólogo escocês James Moffat escreve no seu comentário de Hebreus que a morte nunca é a última palavra na vida de um homem justo. Quando um homem deixa esse mundo, seja ele justo ou injusto, ele deixa algo no mundo. Ele pode deixar algo que vai crescer e se espalhar como um câncer ou um veneno. Ou pode deixar algo como a fragrância de um perfume ou uma flor de beleza que permeia a atmosfera com suas bênçãos. Porque morreu em fé, pela fé, o sangue derramado de Abel ainda fala a cada um de nós. Estamos hoje ouvindo sobre Abel. Aquilo que aconteceu com Abel continua sendo um testemunho da sua fé para nós até agora. Pela fé, nós continuamos expressando algo para além de nós, mesmo quando morremos. A fé de Abel foi o que deu para Abel um testemunho para além de si. Ele construiu algo aos outros, ele construiu algo para o mundo de Deus, através da fé que exerceu. Não através de suas obras, não através do seu sacrifício maior, mas através da fé. O segundo personagem que aparece aqui é o personagem de Enoque. Tudo que nós sabemos de Enoque está em Gênesis 5, 21 a 24. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Isso é tudo que nós temos sobre Enoque no Antigo Testamento. O autor aos Hebreus, então, diz o seguinte sobre isso, no verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E aqui ele diz 3 coisas, principalmente sobre Enoque e a sua fé. Primeiro, o autor aos Hebreus interpreta que Enoque foi transladado por conta da fé. Não porque ele era um homem melhor do que os outros, não porque ele era um homem que tinha um comportamento mais ilibado, mas porque ele tinha fé em Deus, fé naquilo que viria.
Veja, o Antigo Testamento chama a atenção para o fato de que Deus o levou para si. De que ele andava com Deus e então Deus o levou para ele. Literalmente no Antigo Testamento a ideia é que ele não estava mais lá. Literalmente é isso. E o Antigo Testamento não explica muito bem o que isso significa. A interpretação normal dos judeus é que ele foi arrebatado, levado aos céus ou algo parecido. E essa é também a interpretação oficial, não é, do Novo Testamento do autor de Hebreus. Ele foi transladado, ele foi levado, assunto aos céus da parte de Deus. O Antigo Testamento diz que ele era alguém que andava com Deus. A ideia que o autor dos Hebreus vai nos dar é que ele andava com Deus pela fé. Era a fé que dava a esse homem comunhão e proximidade com o Senhor. Nós não andamos com Deus por causa de nossas obras, nós andamos com Deus por causa da nossa fé. Sabe como é que você sabe se você está tentando andar com Deus com base em obras? É quando você se afasta de Deus, quando você age mal. Veja, do que é que você precisa quando você é ganancioso? É de se aproximar de Deus. Do que é que você precisa quando você é lascivo, quando você é orgulhoso, quando você mente? O que você precisa é se aproximar de Deus. Mas quando a gente faz todas essas coisas, a gente não consegue orar. E não consegue orar porque acha que Deus não vai receber a gente, porque a gente não está digno, porque a gente não está puro. A linguagem é, a gente está em pecado. Mas veja, uma vez que estamos firmes na fé em Cristo Jesus, uma vez que cremos, e cremos de fato na obra perfeita de Cristo, quando erramos e pecamos, nós temos que entender que somos aceitos não por causa de nossas obras, somos aceitos por causa das obras de Jesus. Nós não somos aceitos e recebidos porque agimos de conforme, porque Ele morreu por homens que agiram errado. Veja, você consegue imaginar que Jesus sabia de todos os pecados que você iria cometer na sua vida quando escolheu morrer por você na cruz? De que Ele não fez isso enganado? De que Ele não simplesmente conhecia seus pecados passados antes de se converter e disse, não, até aqui tudo bem, mas daqui em diante, puxa vida, se eu soubesse que Ele ia fazer isso, se eu soubesse que ela ia fazer aquilo, se eu soubesse que o comportamento deles seria esse, eu não teria morrido. Ele não fez isso. Ele conhecia cada um dos seus pecados e Ele levou sobre si cada um deles. Morreu, se entregou, para que agora, mesmo quando erramos, falhamos e pecamos, nós possamos nos ajoelhar diante de Deus pedindo perdão, e Ele nos aceite, não porque está olhando para as nossas obras, mas nos aceite porque Ele já olhou para as nossas obras e já puniu seu Filho por isso. Para que agora Ele olhe para nós e veja a obra perfeita de Cristo Jesus. Algumas igrejas que têm filosofias de disciplina um pouco diferentes, que acreditam que a igreja deve dar castigos, que a igreja deve, punir as pessoas pelos pecados que cometem, ao invés de aplicar simplesmente Mateus 18 em busca de arrependimento, muitas vezes dizem, quer dizer agora que ele vai ficar impune, é? Ele peca e ele não vai ter que pagar nada por isso? Eu sempre penso, será que a gente esqueceu que Jesus pagou por isso? De que para um crente não existe pecado impune, porque Jesus já foi punido. De forma que mesmo quando a gente cai de lambança no pecado, mete a cara no erro, quando a gente senta no colo do diabo, há um Deus que já puniu Jesus por isso. E que já está disposto a nos aceitar, quando nos aproximamos com fé. Veja, Ele não diz isso para nos motivar a uma vida licenciosa, sem santidade. Ele diz isso para nos lembrar que a santidade também só é aceita por fé. Você deve conhecer algumas pessoas por aí que não são crentes, e que, poxa, rapaz, olha, ele parece crente, pastor. A menininha iludida chega dizendo, pastor, mas ele é quase crente, respeita a mãe, é trabalhador, não fala palavrão. Ele até escuta uns louvor, pastor, adora um Regis Danese. Ele vai para a igreja de vez em quando. Tão respeitoso, pastor, mais respeitoso que muito crente da igreja, viu? É? Será que a gente realmente acha que é a casca do comportamento externo que traz o homem para perto de Deus? Porque a porca lavada é cheirosa até voltar para o chiqueiro.
É apenas quando Deus nos transforma em ovelha. Mesmo que a gente caia no chiqueiro e suje a lã, há uma mudança em quem nós somos, uma vez que somos recebidos pela fé. Em segundo lugar, ele disse que isso se deu de um modo que Enoque não viu a morte. Deus fez Enoque não morrer e passar diretamente para o outro lado com Deus por causa da fé. E isso é um paralelo muito claro acerca daquilo que ele faz conosco na nossa salvação. Enoque foi alguém que não morreu por causa de sua fé. Nós seremos homens que venceremos a morte por causa da fé que temos em Cristo Jesus. Por causa da obra perfeita de Cristo, nós também não veremos a morte. A gente, irmão, pode se cuidar de todo jeito. Isolamento social, cancela os cultos, máscara, álcool em gel. Você pode ainda estar lavando as suas compras. Você pode não sair de casa para nada. E ainda assim você pode adoecer. Não quero lhe desesperar. Eu quero lhe lembrar que nós só vencemos a morte em Cristo Jesus pela fé. Não é pelas nossas obras. Você pode cuidar da sua saúde, você pode ter uma dieta perfeita, você pode ter seus índices glicêmicos no ponto, você pode ter exercícios diários, pode ter uma genética ótima, você pode se cuidar, você nunca usa o celular na rua, você quase não anda de ônibus, você não sai de casa depois das 10, e você se cuida certinho, e ainda assim você pode morrer, porque não está nas nossas mãos a nossa vida. A única forma de vencermos de fato a morte é depositando a nossa fé em Cristo Jesus. Porque ainda que possamos encontrar a primeira morte, já vencemos o aguilhão daquilo que nos separaria da verdadeira vida. Porque a morte não encontra a sua vitória. Porque o inferno não tem mais o seu aguilhão sobre nós. Podemos perder o nosso corpo, nada pode tirar a nossa alma se estamos depositados em Cristo Jesus pela fé. Assim como pela fé, assim como que pela fé, Enoque não viu a morte, pela fé nós podemos vencer a morte através de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, novamente aqui a gente tem um homem de Deus que alcança bom testemunho por meio da fé. O testemunho dele não foi baseado no comportamento, mas em comportamentos oriundos da fé. Não agradamos a Deus pelas obras, agradamos a Deus pela fé. Podemos vir para a igreja e cantar que entregamos sacrifícios de louvor, se não vem de um coração que crê em Cristo Jesus, que crê na sua obra, que depositou nele confiança e esperança. Podemos entregar tudo a Deus, chegar de mãos cheias. Deus, expulsei demônios, curei os aleijados, realizamos milagres, visitamos os pobres, fizemos tudo e só ouviremos que nunca fomos conhecidos por Deus. É aqui que o autor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É apenas pela fé que nós o agradamos, é apenas pela fé que nós damos a Ele satisfação, é apenas confiando em sua existência e bondade que podemos nos aproximar dEle. E é interessante o contraste aqui porque Abel morreu jovem, Enoque foi muito velho, em um tempo pré-diluviano, antes do dilúvio, que os homens viviam centenas de anos. E ele sequer morreu, porque todos dependemos da fé, sejam jovens, sejam velhos, sejam homens ou mulheres, alto, baixo, rico, pobre, novo convertido, já dono de igreja. Deus nos recebe pela fé, porque nenhum de nós é o bastante para comprar o favor e o cuidado de Deus. Todos dependemos da fé. O terceiro personagem que ele cita é Noé. Isso vai no versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça que é segundo a fé. Também tem 4 coisas aqui. Primeiro, Noé, pela fé, ouviu a Deus. Pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda viriam. Deus falou com Noé sobre o futuro, e Noé creu na voz do Senhor. A fé não é confiança só na pessoa e na obra de Jesus. Fé é confiança nas palavras, no ensino, nas predições de Jesus.
Nós olhamos para a Escritura e há muita coisa sobre o que há de vir, e nós cremos na segunda vinda, cremos na justiça que virá, temos expectativa, ficamos na ponta dos pés, esperando. É a linguagem de Romanos 8, a revelação final de todas as coisas. Há uma palavra, irmãos, há uma Bíblia onde Deus fala, e quando temos fé, nós ouvimos a Deus, e ouvimos sobre coisas que não vemos. Pela fé, nós vemos o invisível. Pela fé, a gente age naquilo que a gente não pode ver. Veja, eu acho que foi domingo retrasado, a última vez que eu preguei em Hebreus, eu estava comentando com a Isa, que pregar em tempo de isolamento é pregar por fé. Tem meia dúzia de irmãos aqui que estavam cuidando do louvor com a gente, mas tem uma câmera, e eu imagino, creio, num ato de fé não provada, que os irmãos estão em casa assistindo e sendo edificados pela palavra. Eu estava dizendo para a Isa, pregar é sempre um ato de fé, porque eu nunca sei o que a palavra está gerando nos corações que estão me assistindo. Tem rostos olhando para mim, tem um ou outro irmão que balança mais a cabeça, a Priscila sempre cutuca a mãe dela, ela só tal, mas a Rebeca balança mais a cabeça assim o sermão todo, mas tem meia dúzia de irmãos que eu tenho que escolher para poder olhar na hora do sermão, para saber que estão me ouvindo. A maioria está, como uma vaca hindu, olhando calado para mim. Agora até quem está aqui está de máscara, eu só vejo os óculos, que todo mundo está de óculos ainda. Tem uma câmera e eu não consigo ver você na sua casa. Eu tenho que crer pela fé que tem alguém me ouvindo e que a palavra de Deus está chegando nas pessoas. Noé teve que exercer fé real, de verdade. Se você ler o relato de Gênesis, nunca tinha chovido antes. A chuva não era um conceito conhecido. Para a gente sabe o que é chuva. Bem que a gente é cearense, a gente sabe o que é chuva umas 3 vezes no ano, mas a gente sabe o que é chuva. Noé não sabia o que era chuva. Vai cair água do céu. Isso era uma mensagem absurda. Tão absurda quanto as mensagens do Apocalipse que a gente lê. Onde coisas mirabolantes são descritas que a gente nunca viu acontecer. Mas pela fé a gente crê, porque a fé é ouvir a Deus, é ser avisado por Deus e crer naquilo que Deus diz. A gente vive escatologicamente, a gente vive à sombra do Apocalipse, esperando o fim. E nos preparando para o fim de todas as coisas, de um Deus que disse que viria nos buscar e a gente crê. Em um Deus que diz que não vale a pena nos apegarmos às coisas dessa vida e a gente crê. Entregamos toda a nossa existência no altar de adoração ao Deus vivo, crendo em coisas que ainda não vimos, porque fé é a prova daquilo que se espera, é a esperança do que não se vê. Em segundo lugar, pela fé, Noé temeu. Ele temeu a Deus, porque o que nos faz temer a Deus é fé. Deus falou com ele sobre o que viria e literalmente ele teve medo. Ele teve medo. Teve medo não simplesmente da chuva, ele teve medo de Deus e daquilo que Deus traria, porque pela fé nós tememos. É um temer que não é simplesmente medo, porque a fé lança fora todo medo, mas é a certeza de que nós abraçamos um leão. Essa relação entre temor de Deus e o amor que temos por Deus é muito bem ilustrado. Eu acho que ninguém ilustrou isso melhor do que em Crônicas de Nárnia, onde você abraça e recebe como amigo alguém que é um leão que ruge alto, que enquanto o pelo é fofinho, os dentes trituram. O nosso pai é nosso rei, o nosso amigo é aquele que vem com espada que sai da boca. Nós tememos, mas somos aceitos pela fé. Pela fé, aquele que virá destruir o mundo nos recebe com braços de amor. Pela fé, aquele que virá com espada afiada contra os ímpios nos receberá com beijos. Nós temos aquele que tem olhos como chama de fogo, nos dando o olhar de ternura, porque pela fé nós tememos e cremos, então somos recebidos. Em terceiro lugar, Noé agiu pela fé. Ele creu em Deus, e porque creu naquilo que ouviu, teve fé, se precaveu do dilúvio. Ele não disse, não, eu tenho fé, e foi dormir até meio-dia. Ele não deitou na rede e ficou cantando, quero trabalhar para meu Senhor, todo dia sem fazer nada. Ele creu e a crença o fez se mover em direção a alguma coisa. Pela fé, ele se precaveu do dilúvio.
temeu, teve fé, e para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual o mundo foi condenado. Veja, nas seitas neopentecostais, por eles terem uma fé falsa em coisas, eles têm fé em curas milagrosas, ao invés de ter fé em Jesus, que pode curar a sua vontade dele, porque eles têm fé em curas milagrosas, eles agem como se já estivessem curados, para demonstrar a fé deles. Então, como eles têm fé plena e perfeita na cura, eles pegam os remédios e jogam fora. Porque eles têm fé plena e perfeita na cura, eles não voltam mais no médico para se tratar. O que acontece, e isso é denunciado no mundo todo, é que muitos morrem por negligência médica, por fugirem dos próprios cuidados, porque acreditam em uma fé falsa e boba que a cura é certa. Irmãos, nós não temos fé em cura, nós não temos fé em prosperidade, nós não temos fé em nada nessa vida, nós temos fé em Deus. Um Deus que pode curar ou não, em um Deus que pode dar prosperidade ou não, um Deus que pode nos livrar da pandemia ou não. Temos fé nele. E por confiarmos nele, nós nos comportamos de acordo com a vontade dele. E é aí, irmãos, que mora as nossas obras. A fé, ela sozinha é o oposto de obras. A fé é o não trabalhar. A fé é o não agir. A fé é a confiança no agir de outro. Mas a nossa fé nos move em direção a alguma coisa. Porque cremos, porque temos fé, nós ouvimos e tememos. Construímos as nossas arcas. Lutamos contra o pecado, abandonamos as obras do maligno. Fugimos de tudo aquilo que possa nos separar de Deus. Noé teve fé e pela fé agiu. Se nós temos fé, nós também agimos. E pelas nossas obras, mostramos, expressamos aquilo que cremos dentro de nós. Em quarto lugar, Noé, pela fé, foi feito herdeiro da justiça. A palavra herdeiro é uma palavra muito boa aqui. Porque quem herda não fez nada para merecer. Na nossa cultura, muito influenciada por certos progressismos políticos, você ser um herdeiro é quase um crime para algumas pessoas. Se você é um herdeiro, você não pode se vangloriar de nada. Se você é um herdeiro, você é uma pessoa ruim praticamente. E veja, existe uma certa verdade nesse tipo de visão, porque o herdeiro é alguém que não mereceu o que tem. O herdeiro é alguém que não fez nada para conquistar o que teve. O herdeiro recebeu de mão beijada. Se alguém se orgulha de ter herdado, geralmente é zombado na sociedade. Quando alguém surge aí fazendo grandes propagandas de marketing, de enriquecimento, de investimento, dizendo que começou de baixo e então ganhou muita coisa, e as pessoas descobrem que teve um pai rico, ninguém leva a sério, zomba, vira meme na internet. Porque quando você recebe, você perde o mérito. Quando você recebe, você perde o orgulho. Quando você recebe, você perde qualquer direito de se vangloriar, porque te deram, foi de graça, você não mereceu, você herdou. Irmãos, pela fé nós somos herdeiros, herdeiros da justiça. A nossa postura é de humildade, a nossa postura é de recebimento. A gente não conquistou o céu, a gente não mereceu a salvação. Nós não somos melhores que ninguém, nós somos herdeiros. Quando olhamos para os homens que estão lá fora, longe de Deus, ainda entregues ao pecado, a nossa postura não é a postura do self-made man, do cara que veio de baixo e conquistou tudo pelas próprias forças, com o trabalho depois do trabalho, e que soube fazer, e que deu duro, e que chegou lá. Não, a nossa cultura tem que ser outra. Quando olhamos para os homens caídos, é o sentimento de quem tem muito mais do que fez por merecer. Não olhamos para o mundo de forma altiva. Eu adoro aquilo que os puritanos dizem, somos mendigos apontando para outros mendigos onde encontrar o pão. Recebemos de graça e por isso compartilhamos generosamente da salvação que recebemos. Porque nós não nos apegamos a ela por mérito, como se fôssemos melhores, assim como Jonas ficou triste com a salvação dos inimigos de Deus. Nós queremos compartilhar daquilo que recebemos sem merecer. A justiça nos é dada pela fé. Herdamos justiça. Entregam de mão beijada justiça para cada um de nós. Nós não conquistamos justiça, nós recebemos justiça. E isso desde o Antigo Testamento. Isso desde o tempo da lei, não é assim que chamam? Desde o tempo das obras, a dispensação das obras ou o que quer que seja. São linguagens complicadas, mas
acima de tudo, era um tempo ainda que os homens não conquistavam a Deus por fé. Irmãos, o que o autor aos Hebreus quer nos dizer, ainda nesse trecho, ele vai continuar dizendo isso ao longo de todo o capítulo 11 aos Hebreus, é que a salvação sempre foi pela fé. É que as obras sempre foram fruto da fé. É que é impossível chegar a Deus sem fé. Por quê? Porque é a fé que nos salva? Não. É porque Jesus nos salva. E a única forma de chegarmos a Ele é crendo. É porque Jesus é a nossa esperança, e a única forma de recebermos de sua obra perfeita é nos jogando em seus braços. É porque Ele ressuscita no domingo da Páscoa, e nós nos escondemos à sombra da luz daquele que saiu do cativeiro. Nós nos escondemos à sombra daquele que foi amaldiçoado. Nós nos banhamos nos raios de sol da esperança que provém daquele que saiu do madeiro, que morreu e então voltou por nós. É unicamente pela fé que a gente encontra segurança, é unicamente pela fé que a gente encontra aprovação, é unicamente pela fé que a gente encontra testemunho. Sempre foi assim, e na obra perfeita de Jesus é isso que nos é dado. Não porque temos a fé forte, não porque nós podemos lustrar e guardar a nossa fé num instante como um lindo enfeite da nossa casa. Porque a nossa fé é mesmo frágil, é porque a nossa fé é mesmo fraca, é porque a nossa fé mesmo sofrida, tímida, humilde, às vezes a gente nem sabe se ela está lá. É porque essa fé é fé em uma obra perfeita, total e absoluta. Porque não é pela nossa capacidade de exercer a fé segurando em Jesus, é pela nossa capacidade de desistir de qualquer capacidade, em que nós caímos nos braços dele que nos segura, que nos mantém, que nos traz para próximo dele. Nós celebramos o domingo da ressurreição, recebendo os raios da justiça, que não fizemos nada para comprar e merecer, que ele simplesmente nos entrega de graça, como herdeiros da sua justiça. Sempre foi assim, e continua sendo, quando nos prostramos diante dele. Irmãos, Abel foi assassinado injustamente por ser aceito por Deus. Enoque foi levado aos céus por sua justiça. Noé começou uma nova sociedade quando o mundo inteiro foi condenado e apenas na arca dele houve salvação. Nós cremos em um assassinato injusto, muito pior que o de Abel. Porque o sangue de Cristo até hoje ainda fala a cada um de nós no nosso coração. Porque quando Jesus morre, o seu sangue continua derramando todos os dias graça sobre nós. Enoque foi levado aos céus sem ver a morte porque foi justo. Nós nos prostramos em fé diante daquele que foi assunto por sua justiça, que foi Cristo Jesus. Em Noé, uma nova sociedade se inicia. Apenas aqueles da sua família que estavam dentro da sua arca puderam escapar da condenação que foi dada ao mundo que estava entregue à maldade. E apenas quando somos da família de Jesus, nos escondemos nele, é que nós podemos encontrar salvação nessa nova vida que ele nos deu. Eu nunca vou esquecer a ilustração que D.A. Carson faz sobre o evento da Páscoa no Antigo Testamento. Eu encerro nessa história. D.A. Carson conta sobre 2 tipos de judeus na Páscoa. Deus disse que eles deveriam colocar o sangue no umbral da porta, deveriam se esconder em suas casas, fazer um sacrifício e então esperar que o anjo que viria salvaria aquele primogênito. E você tem duas famílias judaicas. Uma está com medo, está assustada, não sabe o que virá. Colocou o sangue na porta, então eles se abraçam. Eles mal conseguem comer o cordeiro, os pães asmos, as ervas amargas. Eles simplesmente estão abraçados com aquele filho primogênito, chorando, tremendo, pedindo de dia e de noite, que Deus não mate aquele filho. Esperam que quando acordarem de manhã, mal conseguem dormir, mas esperam que de manhã o filho esteja vivo. Há uma segunda família judaica, colocaram o sangue sobre a porta e dizem: se Deus falou, então é.
sentam ao redor da mesa, comem e celebram aquele cordeiro que foi cevado. Dormem à noite com a cabeça tranquila e levantam de manhã sabendo o que vão encontrar. A pergunta é: qual dessas duas famílias foi poupada? E a resposta é que foram as duas. Porque o que poupou aquela família não era a qualidade da fé, não era a qualidade e a força da confiança. O que poupou aquela família foi a fé, foi o objeto da fé. Porque a fé fraca, a fé frágil, às vezes dá noites mal dormidas. A fé frágil, onde você tem dúvida se tem fé de verdade, onde você nem sabe dizer se é salvo ou não, onde você duvida da salvação ainda, é uma fé que te deixa nervoso. É uma fé que te coloca em maus lençóis muitas vezes. É uma fé que te deixa triste e assustado. É a fé que te dá noites em claro chorando muitas vezes. Mas ainda é uma fé que te livra da condenação. Porque, de novo, não é sobre a qualidade da fé. É sobre aquele que recebe a nossa fé, que foi muito maior que Abel, que foi muito maior que Enoque, que foi muito maior que Noé, que era alvo da fé de Abel, Enoque e Noé, e que é alvo da nossa fé também. Ele é o nosso Cordeiro Pascal, Ele é o sangue sobre as nossas portas, Ele é a razão da morte não levar as nossas almas, e é nele que nós depositamos a nossa esperança e a nossa justiça. Nesse domingo de Páscoa, em nossos lares, o louvamos e confiamos por aquilo que recebemos nele, por fé. Vamos orar a Deus, crendo e confiando nisso. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua graça, te louvamos por tudo aquilo que recebemos da tua boa mão, te louvamos porque somos incapazes de merecer qualquer coisa que venha de ti. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar uma fé, sim, mais forte, nos ajuda em nossa falta de fé, nos dá confiança e certeza da salvação, mas nos aproxima, Deus, crendo, nos aproxima com confiança desse sangue do sacrifício que até hoje ainda é derramado sobre nós e fala todos os dias da nova aliança e do perdão que há no Calvário. Ó Deus, nos lembra todos os dias e fortalece a nossa fé, a fé que nos faz vencer a morte e sermos levados para Deus. Ó Deus, fortalece e confirma a fé que nos mantém dentro da arca quando chove lá fora, para que sejamos aceitos por Ti, para que recebamos bom testemunho. Nos dá da Tua confiança, Senhor, na obra perfeita do sacrifício de Cristo Jesus. Que depositemos nele todas as nossas obras, que depositemos nele toda a nossa esperança. Assim pedimos e agradecemos nesse domingo de Páscoa, no santo nome de Cristo. Amém.